Pessoal, hoje eu estou aqui com o Gustavo, fundador do Buda Spa, mas vou dizer que empreendedor. Enfim, o bate-papo que a gente teve, o pouco que a gente conversou, dá para perceber que ele sempre está de olho aí nas tendências de mercado. Então, acho que a conversa hoje aqui vai render muito, vai ser muito bacana. E é um prazer receber você aqui, Gustavo, hoje. Né? Fala um pouquinho aí de você, inclusive, quando você começou. Fala um pouquinho do que é o Buda Spa para quem não conhece. Boa, bacana. Um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho, contar a história, mercado e tudo mais. Bom, começamos no mercado em 2001. 2001 era um negócio paralelo, meio do meu sócio, a gente trabalhava em mercado financeiro, outra área, investiu como oportunidade um segmento de bem-estar. A palavra bem-estar nem existia na época, a gente foi um dos primeiros a estruturar um spa urbano, tinha spas destino, emagrecimento, mas não tinha um contexto ainda no Brasil de spa urbano, e a gente foi tocando em paralelo e desenvolvendo, pegando referências de fora do país e desenvolvendo, aprimorando aqui o negócio, até que a coisa foi crescendo, foi começando a maturar. Em 2008 eu saio de mercado financeiro para focar especialmente na operação do Buda Spa, e começamos a profissionalizar, estruturar, padronizar todos os processos. Começamos a expandir através de franquia 2010. Naquele momento a gente já tinha 3 ou 4 unidades. Organizamos todo o processo. A palavra bem-estar começou a surgir, mercado de bem-estar, com qualidade de vida e tudo mais, começou a se desenvolver, a gente bem no cerne disso, com terapias de bem-estar e relaxamento, terapias orientais, terapias que fazem todo o contexto do day spa urbano, sensorial, sempre no contexto do despertar dos 5 sentidos, que é o que faz a diferença no sensorial do cliente. Então, com produtos, com aromas, com decoração e visual, com uma sonorização ambiente, tudo que faz o cliente se sentir bem, mesmo antes do atendimento dentro de cabine. E assim a gente foi expandindo, o modelo foi se estruturando cada vez melhor, o mercado foi também acompanhando isso daí. Veio pandemia, interrompeu o nosso crescimento, depois voltamos mais rápido do que nunca. Então, a pandemia mudou absurdamente a mecânica, não mudou, ela acelerou a forma com que as pessoas buscavam dar priorização para algumas frentes da vida, uma delas o bem-estar. Então, combate a estresse e ansiedade, promoção de qualidade de vida e bem-estar. Então, tudo que está envolto nesse mercado, alimentação saudável, mindfulness, atividade física, massagem, tudo isso muito além do protocolo em si, mas buscando entregar um sensorial, isso se diferenciou. E a gente estava muito bem posicionado e continua muito bem posicionado nisso. A gente passou a ter um crescimento bem grande aí ao longo desse período. A gente hoje abre de 3 a 4 unidades todos os meses, estamos, como eu estava te dizendo anteriormente, a gente tem em torno de 150 unidades, estamos com uma expansão boa para o Brasil, expansão para internacional, então esse é o nosso momento aí. Pô, bacana, você até comentou, né? A gente estava num bate-papo aqui, você falou, pós-pandemia, inclusive, e é um momento que você acabou de fazer uma aquisição, é isso? Isso. A gente Conta um vem pouquinho. expandindo, né, o nosso formato de expansão através de franquias, pelo país todo, e aí unidades de rua, em shopping, em hotel, em academia, algumas maiores, outras menores, mas todas seguindo o mesmo formato, menu de serviços, padrão e etc. E o nosso crescimento também se dá através de aquisições. Então a gente já fez 6 ou 7 aquisições de outras redes ou outros spas ao longo do tempo, em que a gente vê uma oportunidade, é um modelo de negócio relativamente próximo ao nosso, ao que a gente faz. A gente vê a possibilidade de expandir num lugar que a gente não está, tem um bom público, tem uma boa estrutura, a gente vai, faz aquisição, converte numa unidade Buda Spa, muda a marca, coloca o nosso padrão, nossos protocolos, nosso atendimento, nossa forma de trabalho e parte dali para frente. Então, acabamos de fazer uma aquisição, estamos agora em tombamento de bandeira, virada de marca, de 5 unidades, era uma rede chamada Espaço Prana, de spas em São Paulo, dentro de shoppings, então a gente está em processo de mudança agora. Bacana. E você vê que, assim, você está falando de expansão, de crescimento, só que a gente percebe que o mercado ainda tem muitos profissionais, é um mercado que cresce muito, é um volume gigantesco de profissionais no mercado que sonham em ser um Buda Spa, sonham em ser uma grande clínica, mas a gente percebe que esses profissionais têm uma dificuldade gigantesca até de expandir, de crescer, e muitas vezes até de sustentar, de ter um negócio sustentável ali, né? É, o que que você diria para esse profissional que está ali sozinho, que está buscando crescer e não tem essa visão, principalmente estratégica, que você está mostrando aí que tem? O que que você diria para esse profissional? Nesse segmento a gente vê assim, a estética como um todo, especificamente a área de
bem-estar e massoterapia e tudo, a gente tem alguns modelos, né? Profissional que se forma e vai buscar. Ele pode trabalhar dentro de algum estabelecimento, como o Buda Spa ou como algum outro. Ele pode ter trabalhar autônomo na casa das pessoas, especialmente, atendendo home e seus atendimentos home. Ele pode se tornar, e aí ele já se torna um microempreendedor individual e etc. Ele pode montar o seu próprio negócio pequeno, como, por exemplo, ter uma cabine e uma sala dentro de um salão, dentro de uma academia e etc. Ele pode montar o seu próprio negócio, e aí ele tem a sua clínica, o seu spa, e ele pode se tornar o franqueado de uma marca, como, por exemplo, o que a gente tem também no Buda Spa, e aí passar a gerir o negócio debaixo de um guarda-chuva do modelo já testado, com marca, com desenvolvimento, etc. Cada um desses formatos ele tem seus desafios, seus prós e contras, seu risco maior e risco menor, o desenvolvimento. Acho que quem vai para a área empreendedora e quem quer ter e montar o seu próprio negócio, aí depende da dosagem do nível que ele quer ter em termos de estrutura. Ele pode virar um microempreendedor atendendo na casa das pessoas, e aí ele tem que focar principalmente em duas coisas, e aí na qualidade técnica dele, se desenvolver e aprimorar e etc. E também na área comercial. Ele tem que saber se divulgar e vender, e boca a boca, etc. Não adianta ser um excelente técnico se o cara não se vende, não vende bem, não se divulga, etc. E o inverso é o mesmo. Não adianta ele ser muito bom comercial, se aí chegar na hora da técnica, ele atende aquele e fala, ok, não... Então, esses são elementos importantes aí. Muito bom comercial, pouca técnica. Ou muita tem que ter técnica, os pouco dois. comercial. Tem que ter os dois. E aí, quanto mais ele vai ampliando, aí ele fala, vou ter uma clínica maior. Ele vai tendo que se especializar em muito mais coisa. Então, ele vai ter que ser um bom gestor, ele vai ter que entender de número, ele vai ter que entender de fiscal e parte toda tributária, parte trabalhista é importante, questões regulatórias, marketing digital, marketing offline, análise de ponto, relacionamento com o cliente, um saque. Enfim, ele começa aí ter um nível de complexidade muito maior que ele tem que virar um empresário. E aí, para virar empresário, ele tem que se especializar em várias frentes, o que não é tão simples, e tem toda uma curva de aprendizado, uma curva de maturação de negócio, de marca e tudo mais. Por isso que para a grande maioria, a franquia faz sentido, porque se ele já tiver um preparo mínimo de visão administrativa anterior, uma experiência, um conhecimento que ele consegue falar, olha, eu sou bom em algumas dessas coisas, mas não todas, ele procura uma franquia que a franquia busca suprir e aí nivelar o conhecimento de todos, dando o suporte da franquia, né? Então, depende de onde ele quer pisar aí. Legal. E voltando até para essa parte aí que você falou da franquia, né? A tua expansão, você começou a expandir, inclusive estava comentando, agora você parte para fora do Brasil também. Conta um pouco essa história, os mercados que vocês estão olhando aí, se você puder falar, adiantar para a gente. A gente começou expandindo cooperação própria, chegamos a 4 unidades, aí começamos a abrir franquia em 2010, começamos a expandir modelo de franquia, começo desafiador, ajuste e lapidação do modelo de negócio natural, como qualquer negócio. Acertamos bem, principalmente depois de 2016, 2017. A gente foi ganhando corpo, se estruturando para o crescimento, pandemia, começamos a crescer mais com o modelo de franquia, a gente se tornou profissional nesse negócio. Hoje a gente é a maior rede de spas do país, é referência em vários segmentos, está entre as 5 maiores redes de spas do mundo, então a gente já tem um posicionamento, uma estrutura aí bem fortalecida nesse sentido, e a gente vem expandindo através também de aquisições, como a gente está falando, de modelos em que a gente é sócio do franqueado. Alguns franqueados é uma unidade híbrida que a gente chama. A gente tem uma parte do capital, de 51% a 65%, franqueado, o restante ele é o operador, a gestão é dele, não tem gerência, a gente controla o financeiro, com uma estrutura de um fundo de private equity, uma gestão dessa que permite uma expansão mais acelerada em algumas frentes, e a gente vem olhando para todo o país. Então, a gente tem no Sudeste a gente está bem posicionado, principalmente São Paulo e Rio, tem muita oportunidade ainda de crescimento. Estamos no Nordeste, estamos no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, em todas as regiões do país, mas tem um oceano azul de crescimento ainda muito para a gente desenvolver aqui. Em paralelo a isso, a gente se estruturou e vem olhando uma expansão internacional, inicialmente no Chile, com a aquisição de uma rede de spas local, uma maneira de entrar ali na operação, olhando a Argentina, depois Colômbia, Guatemala, e a gente vai expandindo no América Latina. América Latina. Europa? Europa no segundo momento. Ainda não é óbvio para a gente
expandir para a Europa, porque além da distância, tem a questão cultural e tem mão de obra. Mão de obra é um desafio nesse segmento. Não, a mão de obra no Brasil também hoje, Em acho que em todo todos os lugar, setores, muito, né? muito. Esse é um dos motivos pelos quais a gente montou uma escola, né? O Bacana. Budespa Ia College perguntar sobre isso, é para bacana. isso. Esse é o objetivo. Fala um pouquinho mais. O objetivo é, claro, formar um profissional técnico, é isso? Isso, E, e quem não tem experiência na área também, quer se formar um terapeuta. ele não precisa ser profissional do Budespa. Não. Qualquer A profissional gente, hoje que qualquer um, a gente começou desde o do nosso nascimento lá em 2001, a gente já tinha muito forte essa questão técnica e sempre desenvolvendo, aprimorando e etc. Ao longo do tempo. Isso era um departamento interno de formação dos profissionais. Eles ficam uns 30 dias, 30, 40 dias, ainda que eles já tenham experiência na área, eles precisam ter, a gente padroniza e forma ele nos diferentes protocolos, então ele vira um especialista na área da massoterapia e com o tempo a gente tem toda uma trilha de desenvolvimento dele, reciclagem e etc, onde a gente vai crescendo e melhorando esse profissional. Isso há 2 anos mais ou menos, a gente transformou numa escola, se tornou o Budespa College, então ela principal já é a escola de massoterapia aí do país, de formação e etc. Então, a gente forma aí mais de 100 profissionais todos os meses, então uma estrutura aí robusta, numa estrutura que estamos indo para uma estrutura maior e tal. E ela é voltada seja para profissionais que são da área, querem aprender, por exemplo, esteticista, massoterapeuta, fisioterapeuta, naturólogo, e aí vai, que eles querem aprender e se profissionalizar numa técnica avançada em massoterapia, e aí eles passam e aprendem muitos dos protocolos que são feitos dentro do Budespa, ou para profissionais que não ainda são da área e estão ou saindo do terceiro colegial e vão buscar uma formação, ou já são pessoas que querem mudar de formação, a gente forma eles, tem um curso de formação e depois de especialização desse público. Não necessariamente para trabalhar no Budespa. Então, ele pode vir a trabalhar e ele pode seguir sua carreira solo. Quantos alunos vocês já estão hoje? Ele varia porque os nossos cursos eles são de curta duração. Então, de 30 a 40 dias. Então, um pouco mais de 100. Só que aí 100 agora, mês que vem tem mais 100, tem mais 100. Uma Então, média de por turmas ano, mais de 100. 1.000 alunos por ano, Bacana. mais ou menos. Bacana. E você já falou, claro, que eles não necessariamente trabalham no Budespa, mas existe ali provavelmente uma possibilidade daqueles alunos que se destacam e que não têm essa veia, talvez empreendedora, e quiserem atuar direto com o Budespa, aí é tranquilo, a porta está aberta. Esse é um dos objetivos. A ideia é que a gente consiga realmente, estamos numa velocidade de crescimento aí muito grande, a gente tem aí abrindo unidades, tem terapeutas que estão com a gente há 12, 15, 17 anos e estão formando carreira e subindo de nível, passam de uma área técnica, depois vão para uma área de supervisão, de coordenação, viram líderes técnicos de unidades e depois a franqueadora. Então tem uma carreira para eles, o que é diferente de mercado, às vezes, de clínica, ele vai parar, ele vai virar um técnico sênior e parou ali. Acabou a A carreira. gente tem uma carreira que ninguém faz massagem para sempre, né? Depois ele passa a buscar e galgar outros caminhos aí com o tempo. E a ideia é que o college traga essa mão de obra, essa parceria aí para a gente também. E falando até de pessoas, né, que é esse assunto que você entrou agora, liderança, plano de carreira, a gente vê no mercado uma questão agora que há muito tempo já se fala disso, mas é uma questão agora que parece que virou, generalizou, né? E quando fala do Budespa, que é uma rede que cresceu, esse crescimento todo que vocês vêm tendo, são quantos funcionários, por exemplo, só da franqueadora? Da franqueadora em torno de 80, da rede toda pouco mais de 2.000. 2.000 funcionários, 80 na rede. Questão de liderança. Como é isso para vocês? Como que vocês lidam hoje, principalmente nesse momento atual que a gente vive, né? De contratação, claro, você tem a escola, como você falou, que é um dos objetivos, mas a questão principalmente administrativa, liderar toda essa equipe. Fala um pouquinho aí, qual que é o processo que vocês utilizam? Um dos pilares principais do nosso negócio é a qualidade. E a qualidade, que é o que fideliza o cliente, que vai criando a gente como marca referência, etc., ela passa por pessoas. E a base são pessoas. Então a gente tem um viés muito de
treinamento e desenvolvimento é um viés muito desenvolvimentista. A pessoa, quando entra no Buda Spa, ela passa por toda uma visão de cultura, olhando, entendendo a essência da coisa, a filosofia, o muito mais o porquê ela vai fazer aquilo antes de falar do como. Então, ela entende o que a gente quer entregar, o sentir-se bem, a qualidade de vida, entregar o bem-estar para o cliente. Então, todo diferente da maior parte do mercado de beleza e estética, que é uma atividade de fim, a gente é uma atividade de meio. Você vai num procedimento muitas vezes estético, seja invasivo ou não, ou num atendimento de beleza, o que importa é como a cliente ou o cliente saiu dali. Ela pode ter um meio mais ou menos, tá? Mas, putz, saí, emagreci, perdi celulite, tirei a sobrancelha, fez. Para ela é isso. A nossa proposta não é essa. A gente vende um shiatsu, vende uma ayurvédica, vende uma Brazilian massagem, mas a gente entrega uma experiência. E essa experiência é o meio, a duração. O durante é mais importante. E aí a importância do durante, o que a gente deixa para o cliente do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mental e de energia para ele, aquilo vai fazer impacto depois e ter uma continuidade, um equilíbrio na vida dele. Então isso é o propósito. E para você conseguir treinar e formar essas pessoas, passa por um processo de condução de lideranças internas, que é o ponto. Então a gente tem pessoas bem qualificadas, a gente vai desenvolvendo pessoas dentro, como eu falei, as oportunidades de desenvolvimento de carreira dentro da rede existem muitos, e eles crescem, vão ou para franqueadora, se tornam líderes de grupos de franqueados, e aí a gente tem todo o processo de gestão profissional desses profissionais, com plano de carreira, avaliações periódicas, OKRs e com vários KPIs de análise, planos de ação, análises objetivas e métricas de como fazer aquilo melhor e desenvolver eles no dia a dia, na gestão de pessoas, como é que você gere um líder franqueado para ele também gerir a equipe dele, aí você tem que primeiro passar a filosofia e cultura para depois vir pelo processo, senão o processo ficar perdido e o pessoal falar, eu acho que assim não é melhor, não é? Mas peraí, tem um porquê disso. Então, os porquês todos, eles precisam ser muito bem explicados e aprimorados aí. Pô, bacana. E quais são os próximos passos aí, além do crescimento que vocês estão visando? E eu sei que você tem outras frentes de negócio também, mas ainda no segmento da estética, existe plano aí de outras frentes? Me fala um A pouquinho. gente tem, além do crescimento da operação do Buda Spa que está acontecendo nacional e internacionalmente, são duas outras. Uma, a nossa escola Buda Spa College. Esse que é um curso aberto a todos, a gente está até aqui na Feira da Estética com o objetivo de divulgar e apresentar, estamos no congresso apresentando técnica que a gente desenvolveu e com uma característica brasileira, tal. Então, a escola ela vem sendo uma prioridade importante para a formação e desenvolvimento do segmento de bem-estar, para que a gente, assim como o Buda Spa, a liderança brasileira e, consequentemente, mundial na nossa expansão, a escola a gente vai fazer a mesma coisa. E a parte de produtos sensoriais é onde a gente está desenvolvendo. A gente já tem produtos da linha Buda Spa que são relacionados ao nosso DNA. Então, óleos de massagem, óleos essenciais, chás terapêuticos, difusor terapêuticos, acessórios de bem-estar, tudo isso que compõe a experiência dentro dos nossos espaços, o cliente pode levar para casa, isso já tem dentro do contexto das unidades do Buda Spa, e a gente passa a crescer e desenvolver isso ainda mais com uma prioridade aí para esse ano de 2026, para que a gente consiga abrir lojas, montar um modelo independente e crescer nessa área muito além do produto pelo produto. É o produto que traz um sensorial e está relacionado a uma experiência. Essa é a proposta. Fantástico, fantástico. Me fala um pouquinho aí para o pessoal que tá te ouvindo agora, o que você deixaria de mensagem para esse empreendedor da saúde estética, que muitas vezes, às vezes até está patinando ali, não sabe como seguir na estética, está desanimado e vocês estão há bastante tempo no mercado, tem como dizer isso aí com maestria. O que você poderia dizer para esse empreendedor aí que tá? Eu acho que o mercado de estética e até bem-estar, enfim, ele é um mercado muito grande. E sempre que tem um mercado grande, ele tem muitas vertentes e oportunidades para você atuar. Então, seja na parte de serviço, seja na parte de produto, ou juntando de alguma maneira os dois. E como eu estava falando anteriormente, a pessoa pode se tornar um profissional que trabalha dentro de uma outra clínica ou um spa, ele pode se tornar um profissional liberal, um microempreendedor, atender em casa, ter sua clínica, ter uma franquia, virar um distribuidor de produtos, virar um especialista em produtos, montar uma loja de produtos, enfim, tem um universo enorme. E esse universo, ele é grande, ele brilha aos olhos de quem está começando e o cara quer meio que fazer tudo. Ele quer testar um pouco isso, aí depois vai para aquilo, e depois ele...
Na hora que você quer fazer tudo, você não faz nada. E aí você não vai ser. Você precisa ser especialista em alguma coisa. Então, acho que o profissional do segmento, ele sim, ele tem que tatear, tem que conhecer, tem que vai ver uma coisa, ver outra, aprende o que, que ele é. A partir do momento que ele falar isso daqui me encanta, vai na linha reta, porque quando você se encanta com o negócio, você incorpora o valor e o princípio daquilo, os porquês ficam mais claros do que você está fazendo, é porque você está fazendo aquilo, e os encantamentos que vão surgir ao longo do caminho, que são, pô, apareceu uma novidade aqui, apareceu outro negócio, tem um cara que está ganhando dinheiro naquilo, tem o cara, vou mudar, vou fazer. Isso é errado, porque assim, ou você muda de vez e pivota o seu Exato. negócio, ou você segue e se fortalece. A construção de um negócio Vou pro novo, ela não injetável, é, vou pro. ela não é rápida. Ela demora 10 anos para você se consolidar em alguma coisa, qualquer coisa que você for fazer. É muito lúdico pensar que você vai começar um negócio e dali 2 anos você está bombando. Você não está, você está com dificuldade, você tá, então, Processo é processo, é de trabalhoso, demora para aprendizado. ganhar dinheiro, vai dar errado tal, mas foca no DNA. Então, assim, acertou o caminho, é muito mais importante no começo acertar a direção do que a velocidade. Acertou a direção, vai com a velocidade. Bom, e qual foi, aproveitando até esse tom que Hum, você usou agora, né, hum. das dores do empreendedor, qual foi a maior dificuldade que você teve? Parte disso no começo foi um pouco disso. Eh, eu fui testando muita coisa. E quando você testa muita coisa, você, eh, se você, você tem que testar e tem que errar no caminho. Só que a raia que eu testei, por exemplo, era muito grande. Então eu fiz de asa. A gente colocava numa época, tinha tratamento estético facial dentro do Buda Spa. E não é o nosso DNA. Tinha uma hora podologia, tinha pilates, tinha um modelo de serviço, aí tinha produto de outra marca, e a gente testava diferentes modelos de parceria. Então, assim, a partir do momento que você acerta, a gente entende, o meu negócio é o sentir-se bem, tudo que está no entorno do sentir-se bem, do propósito do Buda Spa, do que a gente vai entregar para o cliente sair bem dali, dentro de uma proposta de diferenciação no valor agregado do se sentir muito mais do que o fim, é o meio para a gente, aí esse contexto todo ele se foi. Então a gente, se eu voltasse atrás, eu talvez fizesse mais validações e testes dentro de uma raia menor, e eu acabei fazendo isso, toma mais tempo. Então um pouco da até a sugestão que eu dei antes. Hum, Fantástico, fantástico. hum, Gustavo, quero te hum. agradecer, né? Pessoal, estava aqui com esse bate-papo super bacana com o Gustavo, do Buda Spa. Muita coisa aí para ensinar, então já estão sabendo aí que tem uma escola. Então, quem quiser acessar a escola, Gustavo, como que faz? Boa, a gente tem o Buda Spa College, tanto através do site do Buda Spa, mas tem o site do Buda Spa College, ele fica na unidade, ele fica em Higienópolis, em São Paulo, cursos Presencial. presenciais. A gente está desenvolvendo agora cursos semipresenciais para quem é fora de São Paulo, então uma parte toda desenvolvida EAD dos protocolos, muito bem cuidados na parte técnica disso, com validações e desenvolvimentos finais presenciais, porque não pode não ter o presencial para você conseguir formar algo de toque. Então, isso tudo tá nas nossas mídias sociais do Buda Spa College também, então estamos lá. Muito Boa, bacana. Quero te boa, agradecer, muito obrigado pela tua presença. Muito boa. feliz esse Que bate-papo aí. bom, valeu, um prazer. Boa, Valeu, abraço. obrigado.